Olá, alunos de refrigeração e ar-condicionado 2, fazer a aula então de projeto de evaporador, né? Conforme passei o trabalho para vocês lá, para mostrar aí como é que resolve. É bem parecido com aquele outro lá, tá? Com um projeto de condensador. O que muda aí é a forma de calcular os coeficientes de convecção, né, que muda. O resto é tudo igual. Então eu já fiz um esboço aqui para ganhar tempo na aula assim, né, para não ficar isso aqui demora a escrever, então a gente já ganha tempo. Eu vou explicando aqui. Então o sistema é esse, é um condensador para produzir água gelada, não é isso? Para produzir um sistema de água gelada. Os dados aqui eu botei diferente de vocês, um pouquinho, né? Eu mudei que o refrigerante é R134A, o refrigerante aqui, tá? Então, o de vocês lá é R22, trabalho de vocês. Aí mudei um pouquinho também, a temperatura entra aqui a 10 graus, a água entra aqui a temperatura de 10 graus Celsius, aí ela vai ser resfriada pelo evaporador, né? E vai sair a 2 graus Celsius, onde ela é distribuída para um sistema. Assim que funciona um sistema, então, de ar-condicionado com refrigeração indireta. O do Shopping Vitória, ali, por exemplo, é assim. Eles têm até um sistema, eles têm um tanque ali de água gelada, quando você passa, quem vai no Shopping Vitória ali, tem um tanque bem grande no estacionamento. Quando você passa ali em frente ao shopping, você vê um tanque. Aquele tanque ali é um tanque de água gelada que se usa o seguinte: como a tarifa de energia elétrica ela é diferenciada dependendo do horário, no horário de... Isso é muito usado em sistema de ar-condicionado, né? No horário de 5 da tarde até as 9 da noite, a tarifa de energia elétrica ela é mais cara para indústria e para comércio, né? Acho que grandes comércios, não sei se pequeno comércio. Ela tem tarifa diferenciada, ela é bem mais cara nesse horário. Por quê? Porque nesse horário é o horário que muita gente usa, aumenta na verdade o uso da energia, e aí a concessionária ela faz isso para poder incentivar com que o pessoal não use, diminua o uso nesse horário, que é o horário de pico, de 5 da tarde às 9 da noite, e ela faz o que? Ela coloca mais cara a tarifa nesse horário e mais barata fora desse horário. Então o que os sistemas de ar-condicionado, o que eles costumam fazer? Os grandes sistemas, eles fazem um tanque de água gelada, aí eles produzem mais água gelada do que consome e vai armazenando nesse tanque. Aí quando dá esse horário de pico, que a tarifa é mais alta, o que eles fazem? Eles desligam a máquina, o sistema de refrigeração, a máquina, desliga a máquina e só deixa a bomba usando e vai utilizando aquela água que está armazenada, aquela água gelada, que está armazenada num grande tanque e vai utilizando. Aí depois, fora do horário, eles vão e ligam a máquina de novo e vai enchendo o tanque, né? Isso, além de produzir para gelar o ar-condicionado naquele sistema, ele usa também para... Eu fiz projeto assim, já de sistema de água gelada para a indústria, e o pessoal pediu exatamente dessa forma, com um tanque de armazenamento de água gelada. Então temos aqui, né? O sistema é esse. Bom, aí o refrigerante ele vai entrar aqui com um determinado título. Aqui o título, eu fiz um sisteminha, um cálculo lá, que é o mesmo que eu calculei para o condensador daquele projeto lá. Eu cheguei a um título desse aqui, 0,33,598 kg de vapor por quilograma total. Não é isso? Ok? Como é que chega nesse título? Nesse título você chega o seguinte: quando você tem o sistema de refrigeração lá, você tem aqui, né, o compressor, aí tem aqui o condensador aqui embaixo. Vou fazer rapidinho aqui, que esse aqui é só para explicar, né? Então o compressor ele vem aqui, peraí, ele sai daqui, liga aqui é o condensador, ok? Condensador aqui o compressor. Aí aqui temos o evaporador,
o evaporador. Então temos aqui, ó, ele entra aqui no compressor, sai daqui do condensador, assim, né? Botar as setas aqui na direção do fluxo. Então, se a gente tiver aí o ponto 1 aqui, que é, não, 1 costuma ser a entrada do compressor, né? De colocar o usual aí. Então, nós temos aqui o ponto 2, o ponto 3, aqui a válvula de expansão, o ponto 4. Então, como é que a gente chega nesse título, né? Você já deve ter visto aí, né? No título você calcula assim, H4 é igual a H3. E aí para calcular o título você calcula H4 é igual a HL mais o título. O título eu estou usando letra maiúscula ali. Deixa eu usar também letra maiúscula. Título HV menos HL. Com isso você calcula o título na entrada do evaporador, ok? Porque o HL você pega para o HL e o HV você pega para as condições aqui, ó. Você tem a pressão aqui e aí você vai ter a temperatura de saturação correspondente àquela pressão, né? Ele entra saturado no evaporador, ele entra no evaporador com uma mistura de líquido e vapor. Aí com isso você tem o H4 que é igual a H3, né? Isso, a entalpia no ponto 4 aqui na entrada do evaporador é igual a entalpia na saída do condensador. Por quê? Porque a válvula ela é isoentálpica, né? Ela não troca calor e nem produz trabalho. Então quando você aplica a primeira lei aqui, o que sobra aí são só as entalpias. Então ela é um processo isoentálpico. Aí com isso calcula o título. Então no sistema lá que eu usei para projetar o condensador, o mesmo sistema, cheguei num título desse valor aqui, ok? Bom, aí o que a gente faz aqui, né? Eu entrei lá no site do NIST, lá todas essas propriedades aqui veio do NIST, tá bom? Isso aqui, ó, eu peguei lá daquele site que você já conhece, nist.gov, né? É webbook, começa com webbook, mas eu já passei para vocês isso aí. Aí você pega lá, ó, a entalpia do líquido, 44,686 kJ por quilograma, entalpia do vapor, 247,30 kJ por quilograma, a massa específica do líquido, massa específica do vapor, calor específico do líquido. Eu nem botei calor específico do vapor aqui, né? Mas eu nem precisei disso tudo, tá? Mas aí o que acontece? O que acontece? Quando eu abri o site, eu já falei, já vou pegar tudo, que aí, aqui é 745,35 joule por quilograma Kelvin. Quando eu abri o site, eu já peguei tudo logo. Eu falei, se não fosse usar tudo, não tem problema sobrar, não. Aí peguei aqui, massa específica do vapor, calor específico do líquido, calor específico do vapor aqui, né, 745,35 joule por quilograma Kelvin. Condutividade térmica do líquido, 0,094,405 watt por metro Kelvin. Condutividade térmica do vapor, viscosidade do líquido, viscosidade do vapor. E aqui, esse HLV é a entalpia de vaporização, ou entalpia de mudança de fase, né? É HV menos HL. Então, se eu tenho aqui o HV aqui o HL, eu fiz a diferença, né? Deu 200. Aqui está em kJ por quilograma. Eu já coloquei aqui em joule por quilograma, porque na equação vou usar na unidade de SI, né? Então, 202.610 joule por quilograma. O equipamento, ele tem as chicanas para poder fazer com que o fluido que passa pelo casco, ele fica cruzando os tubos várias vezes. Por quê? Porque isso aí
isso aí faz causa um aumento no coeficiente de convecção, né? Sem isso aí você teria que, sem ter essas chicanas aqui, você teria um coeficiente mais baixo e você teria que aumentar o número de tubos, aumentaria o seu trocador de calor e você gasta mais dinheiro para isso, né? Quem está fazendo o equipamento aí vai sair mais caro. Então tem as chicanas, o que a chicana faz? Ó, a água entra aqui, ela vai para lá, ela curva aqui, a chicana faz isso, a chicana é perfurada, os tubos passam pela chicana, né? A chicana, ela tem se você for olhar uma chicana, a chicana na parte superior, ela vai ser assim, ó, então ela é furada, onde você tem os tubos ali passando por ela, entendeu? A chicana é assim, ó. Bom, aí, e aqui passa o fluido, né? Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce até sair ali, ok? Aí eu tenho aqui um dado, ó, que é a distância entre a chicana é B. Aí eu coloquei 2B porque eu peguei daqui até aqui, né? 2B. Então B eu usei 127 milímetros. Esse aqui eu tirei lá do Kern, livro do Kern, que a Beatriz conseguiu aí esse livro, né, Beatriz? Acho que você deve ter. Só olhar. Livro do Kern. Eu vou falar mais nele quando eu for calcular o coeficiente de convecção externo. Aí eu vou falar o nome do livro direitinho. 127 milímetros a distância aqui entre o coelho. O que acontece com a chicana? Se você botar ela mais apertada, você aumenta o coeficiente de transferência de calor, porque você vai ter, você induz mais a turbulência, não é isso? Você vai ter mais turbulência aqui. Mas, porém, quando você aperta mais aqui o espaço da chicana, você causa mais perda de carga. Então, aquela velha briga, né, no trocador de calor é a luta aí entre a perda de carga e a eficiência da troca térmica, não é isso? Mas o engenheiro aí, nos projetos de trocador de calor, normalmente a gente consegue valores aí que satisfazem bem as duas situações, entendeu? Só que você tem que fazer o cálculo, por quê? Porque se o cara não fizer o cálculo direitinho, ele pode cair numa situação em que ele tem uma perda de carga exagerada ou tem uma eficiência térmica muito baixa, entendeu? Eu já trabalhei também em lugares onde o pessoal tinha feito um trocador de calor sem fazer os cálculos direito, e que o trocador de calor ficou abandonado lá, e não serviu, entendeu? Ficou um trocador gigante e não atendeu a demanda, porque não calcularam direito, né? Jogaram dinheiro fora. Então, o seguinte, aí, o que eu tenho aqui mais? Ó, o arranjo, vocês consideram, estou considerando arranjo triangular, o arranjo de tubos, tá bom? Onde você tem um tubo aqui, formando o centro dos tubos, forma um triângulo. Eu estou considerando o mesmo diâmetro lá que eu passei para vocês no trabalho, 9,53 milímetros de diâmetro externo, 7,94 milímetros de diâmetro interno. Aqui eu tenho o passo entre tubos, que é a distância entre centro a centro do tubo, tá vendo? Esse passo, é claro, tem que ser maior do que o diâmetro do tubo, né? E o espaçamento entre tubo, aqui é chamado de C. Então C é espaçamento entre tubos e esse PT é passo transversal. Esse passo transversal aqui eu considerei 13 milímetros, vocês podem considerar no trabalho de vocês, se já tiver feito, não tem problema. 13 milímetros, aonde? Esse C aqui vai ser, ó, o espaçamento do tubo vai ser o passo transversal menos o diâmetro externo. Por quê? Ó, se você ver aqui, você tem aqui o raio do tubo, aqui é o raio do tubo, então dois raios vai dar um diâmetro. E aqui vai dar C. Então se você juntar um raio mais um raio daqui, mais o espaçamento, você tem o passo transversal. Então o passo transversal é DE, o espaçamento do tubo vai ser passo transversal menos o diâmetro externo, que dá 13 milímetros aqui o passo transversal, né? Menos 9,53, que é o diâmetro externo, deu 3,47 milímetros, ok? Mesma coisa, se você tiver esse espaço aqui, quanto menor, maior vai ser seu coeficiente externo e maior vai ser sua perda de carga também. E se você aumentar o espaçamento, você reduz a perda de carga e reduz o coeficiente de transferência de calor. Ok? Mas os valores utilizados são
mais ou menos assim, esse valor 3, esse valor do espaçamento, ele normalmente ele é bem menor do que o diâmetro aqui, do diâmetro. Você vê que o diâmetro aqui é 9,5, aqui é 3,47. Tem mais ou menos essa proporção aí, entendeu? De espaçamento aí, são valores aí usuais, ok? Então já temos aí os dados. No caso como é que fica a configuração aí? Parecido com aquela do projeto do condensador, né? Eu tenho aqui fora a temperatura média da água, que é de 6 graus, porque ó, você entra com 10 graus aqui e sai com 2 graus, então a temperatura média é 10 mais 2 dá 12, dividido por 2, 6. Então a temperatura média da água é 6 graus, ok? A temperatura do R134A é a temperatura de mudança de fase, que é essa aqui, ó. Eu estou com a pressão de 2,5 bar, a temperatura de saturação, peguei lá no site do NIST também, é menos 5,3653 graus Celsius. Como o fluido está mudando de fase aqui, né, então a temperatura aí dele vai ser sempre a temperatura de mudança de fase. Então é menos 5,3653 graus Celsius. Ok? E aí aquela desenho da resistência térmica, ok? Então tem aqui uma resistência de convecção, que é baseado no coeficiente de convecção externo, que é lá da água. Eu tenho aqui uma resistência de condução, que é da parede do tubo, né? Ln de dE sobre dI sobre 2πk. Aqui o K aqui é a condutividade do tubo, não é isso? E aqui um coeficiente, a resistência de convecção interna, que é 1 sobre HI π dI, né? Coeficiente de convecção interno, π, diâmetro interno. Essa aqui está por comprimento, ou seja, o L entraria aqui, mas eu deixei o L como é igual para todo mundo, a gente faz por comprimento, por unidade de metro, né? Pode ser assim por unidade de metro. A resistência total, linha, porque linha é por unidade de metro. Essa é a notação adotada aí pelo livro de transição de calor do Encropeira, né? O R' aqui. Então é a soma das resistências. Como está ligado em série, né? É a resistência de convecção externa, mais a resistência da parede do tubo de condução, mais a resistência de convecção interna, ok? Unidade do R total é Kelvin por watt vezes metro, porque está por unidade de metro, está por metro de tubo, ok? Então, começando aí, então vamos começar a fazer o coeficiente de convecção externo. Vou fazer aqui. Vamos começar aqui pelo coeficiente interno, né? Coeficiente de convecção. Nesse caso aqui você pode começar pelo qualquer um dos dois, tá? Coeficiente de convecção interno, HI, que é no lado do refrigerante. Então olha só, você tem um tubo, imagina um tubo aqui, né? Linha de centro aqui, ok. Então, eu tenho aqui um determinado comprimento L, que eu não sei ainda, e eu entro com refrigerante aqui, eu vou entrar aqui então com R134A. Quais são as condições dele de entrada? Está lá, né? Todas aquelas condições estavam listadas aqui. E tenho condição de saída aqui. Então o que eu vou considerar aqui? Ele vai entrar aqui com título
com título de 0,33. 0,33. Cadê o negócio aqui? Deixa eu botar aqui o outro. Não, tá na primeira folha aqui. 0,33. 598. 598. E vai sair aqui com um título igual a 1. Por quê? Eu quero projetar para ele sair 100% ali, não é isso? Vapor. Ok? Se você quiser que ele saia, que é o mais comum, né? Você sair com ele superaquecido aqui, dá uns 2 graus aqui de superaquecimento, você pode projetar ele para essa condição, depois você faz o cálculo dele saindo um pouco saturado. Você calcula essas condições separadas, porque é outro coeficiente de convecção. O coeficiente de convecção para mudança de fase é diferente do coeficiente de convecção quando você não tem mudança de fase. Aí é aquele lá do capítulo 8 do Encropeira, né, que você já conhece lá, número de Nusselt igual a uma constante vezes Reynolds vezes o Prandtl elevado a uma... O Reynolds elevado a uma constante, o Prandtl elevado a uma constante. Aí você faz, aí ou você faz isso e aumenta o comprimento do tubo aqui, ou você aumenta o número de tubo para você conseguir isso aí, né? Isso na prática, você conseguir, aumenta o número de tubo, aumenta o comprimento do tubo. Então, eu tenho essa situação aí, ok? É o seguinte, lá no capítulo 10, capítulo 10 do Encropeira, que trata da questão lá da mudança de fase, ebulição e condensação, né? Transferência de calor para ebulição e condensação, ele apresenta duas equações lá. Apresenta a equação 10.15a e 10.15b, ok? Para ebulição dentro de um tubo, ebulição dentro de um tubo. E aí, ele fala o seguinte, ele fala para poder fazer o cálculo com as duas e utilizar aquela que deu o maior coeficiente de convecção. O que der o maior coeficiente de convecção ali é para usar. Elas são parecidas as equações, ok? Eu vou usar uma aqui, porque eu fiz o cálculo, o coeficiente de convecção, ele dá bem mais alto que o coeficiente do lado externo. Então, o que acontece isso? Quando você tem uma resistência térmica, vou clicar aqui, ó. Quando você tem uma resistência térmica séria assim, você tem aqui, né, a temperatura do refrigerante, aqui a temperatura da água. Ou o contrário, né, o calor está vindo, então nesse caso o calor está vindo, o calor está vindo da água para cá, tanto faz aí. Aí, nesse caso aqui, eu vou botar assim só para ficar parecido com o do outro. Aqui a temperatura da água, temperatura do refrigerante. O que acontece aí? Eu tenho que me ligar mais naquele que der o coeficiente mais baixo. Esse vai ser o problema, tá? Porque esse aí vai ser o que mais vai influenciar no meu cálculo, é onde tiver a resistência mais baixa. A resistência mais alta vai influenciar pouco no meu cálculo, entendeu? Então, nesse caso aqui, a água, ela deu um coeficiente de convecção menor. Então, ela vai influenciar menos do que esse aqui. Mas, resumindo, como você vai fazer lá, eu vou explicar aqui, porque como eu vou explicar no quadro, né, então anotar tudo isso, eu vou fazer com uma equação só. Mas você, para fazer no computador, o cara pode... Nesse caso, você pode usar uma equação só, entendeu? Mas na hora de fazer um projeto de verdade, mesmo se você cair nesse ramo aí, você testa com as duas. Então, vamos lá. Na equação aí, a equação
10.15b, ela tá assim, ó. H sobre H monofásico é igual 1,136 ρL sobre ρV, né? Massa específica do líquido sobre a massa específica do vapor, 0,45. Aqui vai ficar x elevado a 0,72. Vou colocar aqui é 1 menos x. Vou colocar y. Vou colocar igual tá lá, 1 menos x elevado a 0,08. Aqui é F de Froude mais deixa eu pegar espaço aqui, mais 667,2,2 lá tá como Q sup, duas linhas, M duas linhas, HLV. Lá tá HFG, mas é a mesma coisa, tá? A entalpia de mudança de fase elevado a 0,7. 1 menos x elevado a 0,8 G SF. Então a equação ela é essa aqui. O que vocês acharam da equação aí? Essa é a equação, né? Aqui é vezes, tá? Aqui é vezes. Tudo é vezes aqui, ó. Tá? Mais é só aqui, ó. Então é isso aí. Bom, então vamos falar aqui que cada um termo desse aí, né? Esse HMF, deixa eu colocar aqui. Esse HMF aqui é chamado de coeficiente de convecção monofásico. HMF é chamado de coeficiente de convecção monofásico. Aí vamos lá. O X aí é o título do vapor, não é isso? Título do vapor. O X. Mas o que tem? O Froude. Número de Froude. Número de Froude. Esse número de Froude aí é um parâmetro adimensional, né, como se fosse o número de Nusselt, número de Reynolds, fator de atrito, tem vários parâmetros adimensionados na mecânica dos fluidos e na transferência de calor, né? Esse aí é mais um número dimensional. Esse número dimensional aí, ele relaciona a dimensional do número de Froude. Deixa eu anotei aqui a equação dele, não lembro de cabeça não. É muita coisa também, não dá para guardar. O número de Froude tá aqui, ó. Ele é a massa, a vazão mássica, dividido pela área transversal ρL. Ele é esse aqui. E aqui, ó. Aqui ao quadrado. E aqui G
vezes DI. Então, o número de Freud é esse aqui, ó, um parâmetro adimensional. E ele está lá no capítulo 10, né, esse capítulo 10 de encropia, né? Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos seguir a ordem, né? Então, o H monofásico está aqui, vou dizer como é que calcula, o X é o título do vapor, vou andando. Esse F é função de Freud, tá? Vou chegar lá. Esse Q sup aí, esse Q sup é o fluxo de calor na superfície. Vou botar aqui, ó. Esse aí vocês já estão acostumados lá do encropeira, né? Já tem essa... Esse aqui é o fluxo de calor. O Q sup, ele é H vezes delta T, que é H vezes delta T, H vezes a temperatura da superfície interna menos a temperatura do refrigerante. Esse é o Q sup, ok? Nossa, velho. Que isso? Então, o que sobrou aí? Ficou aqui. Esse M duas linhas. Não. Nossa, velho, que jogo. Esse M duas linhas, aliás, o M sem isso aqui, né? Esse M duas linhas aí é a vazão máxima dividida pela área transversal. Onde a área transversal é π DI ao quadrado sobre 4. A área do círculo, né? O tubo ali é circular, área transversal. E faltou o HLV, vocês já sabem, entalpia de mudança de fase. E faltou esse GSF. Esse aqui é fator que depende da interação líquido, não fluido, superfície, né? Aí esse camarada aí, ele tá lá na tabela 10.2. Tabela 10.2 do encropeira para R 134A e cobre esse GSF, é S de superfície e F de fluido, né? Ele é 1,63. Pode olhar lá na tabela. Lá não tem o R22 e o cobre não tem. Aí vocês podem usar esse do R134A, mesmo trabalho. Porque é próximo, né? O fluido tem características aí químicas parecidas. Aqui é físico-química, né? Não química não, físico-química, a interação ali entre a superfície e depende do fator de tensão superficial, depende de algumas coisas assim. Então, o que ficou faltando aí? Ah tá, esse F de Freud, esse F aqui, esse aqui é chamado de função de Freud. Esse F de Freud aí é o seguinte,
ele tem aí, tá lá no capítulo 10 também, né? Para fraude menor ou igual a 0,04, aí você tem a função de fraude, que é igual a 1. Para fraude maior que 0,04, aí a função de fraude, ela é 2,63 vezes fraude elevado a 0,3. Então você tem essa equação aqui, ó. Ok? Isso para tubos horizontais, que é o nosso caso aí, né? Tubos horizontais. Se for tubo vertical, tubo vertical é a função de fraude, ela é igual a unidade. Aí não muda o número de fraude, tá? Não muda isso aí. Você vê que o flow depende da gravidade, tá vendo? Isso aqui é a aceleração da gravidade. Então, se for o tubo vertical ou o tubo horizontal, você tem uma diferença aí para calcular isso, né? Ok? Com isso aí, tá faltando essa questão do QSUP aqui, né? Porque entra aqui, o resto tudo a gente tem aí. Ok? Faltando o QSUP. Então, eu vou falar desse QSUP agora, esse fluxo de calor. Então aqui, seguinte, então aqui eu tenho a temperatura, aqui é a temperatura da superfície externa que está em contato com a água, aqui é a temperatura da superfície interna, ok? O procedimento é parecido com aquele lá, você chuta uma temperatura interna e chuta uma velocidade, entendeu? Aí você faz o cálculo, depois você tenta ir ajustando isso até convergir. Agora nós fizemos no outro cálculo lá, certo? Agora, o que é esse coeficiente de convecção monofásico? Esse é o seguinte, ó, quando você tem o tubo lá, olha só, você tem o tubo aqui, aí o que acontece, ó? Nos estudos lá de transferência de calor com ebulição dentro de um tubo, se você entrar aqui com fluido, se você entrasse com fluido aqui como líquido, né, que é o estudo mais geral lá, e sair aqui como vapor, então o que acontece? O estudo mais geral, ele teria o seguinte, ele teria aqui uma região onde você tem um coeficiente de convecção com líquido, não é isso aqui? Então esse aqui seria, a forma de calcular o Nusselt aqui seria, vamos chamar aqui de região 1, região 2, aliás, vamos mudar aqui, ó, região A, região B, e região C aqui. Então eu teria uma região aqui de líquido, aqui de vapor. Não é o nosso caso aqui, tá? Aqui a gente já entra com a mistura líquido-vapor. Teria que vapor mais líquido na região B e aqui uma região só de vapor. Vapor superaquecido aqui, né? Superaquecido. E aqui líquido subresfriado. Aí, nos estudos lá de ebulição,
esse coeficiente aqui eles amarraram com o coeficiente de monofásico, que é o coeficiente de entrada aqui. Então esse coeficiente monofásico é o coeficiente de entrada. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos calcular o coeficiente monofásico. Essa equação aqui eu vou deixar por enquanto aqui. Vou ter que reescrever ela toda de novo. Então vamos fazer aqui o coeficiente monofásico. Aí é aquele lá que você já conhece, que calcula do coeficiente interno, né, no interior do tubo, para um líquido. Como é que fica nesse caso aí do líquido? Então H, coeficiente monofásico, é igual a equação aqui é aquela lá que eu usei na aula passada, na videoaula lá do condensador. É F sobre 8 Reynolds menos 1000 Prandtl. E aqui 1 mais 12,7 raiz de F sobre 8 Prandtl elevado a 2/3 menos 1. Então, o coeficiente monofásico, ele é encontrado assim, né? Onde o Prandtl aqui, o número de Prandtl, ele é CPL, semi, né? Semi-L é semi sobre K, né? KL. É tudo do líquido aí, tá? Por quê? Porque eu estou considerando o coeficiente monofásico, que é o coeficiente de entrada. Então, o coeficiente de entrada, ele é calculado assim, né? Semi sobre K. É isso aí. Semi sobre K. Então, esse aqui seria o cálculo do coeficiente monofásico. Isso aqui a gente já viu lá para o cálculo do condensador. Já vimos essa equação aqui, ok? O Prandtl. Para calcular o Prandtl, eu já tinha listado aqui no quadro anterior, eu tinha listado o valor do calor específico do líquido, viscosidade do líquido e condutividade térmica do líquido. Uma vez que você achou isso aí, certo? Você achou o coeficiente de convecção, você entra com esse coeficiente de convecção aqui, ó, no... Cadê ele? Coeficiente de convecção monofásico. Não é isso? Onde está o coeficiente de convecção monofásico? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Ok? Coeficiente de convecção monofásico. Bom, então já tem o Reynolds aqui, né? Onde esse Reynolds aqui, ele é o que? Ele vai ser ρ do líquido, ρ, V do líquido, velocidade do líquido, é ρV dI sobre μ do líquido. O coeficiente monofásico é calculado para o líquido, na entrada do tubo. Não é o que a gente não tem líquido aqui entrando no tubo. Tem líquido misturado com vapor, né? Mas não líquido puro. Mas pro cálculo ele considera isso. Bom, o que mais que falta aí? Esse aqui eu já falei como é que calcula. Ó, você calcula. Então é um passo a passo, né? Você calcula o Froude. Ah, tá. E a massa, e essa vazão mássica? Como é que a gente chega nessa vazão mássica aí? Então vamos ver aqui como é que chega na. Deixa eu calcular, deixa eu apagar o quadro aqui. Esse fluxo da superfície aqui, ele é dado, como eu havia falado já, né? Ele é H vezes temperatura da superfície interna menos a temperatura do refrigerante. Ok? Bom,
Aí você vê o seguinte, você vê que você cai numa equação transcendental, né? Por quê? Porque o H vai aparecer aqui. Isso não é problema para quem sabe mexer lá no atingir meta do Excel e no solve do Excel, ok? Isso aí o Excel resolve numa boa, rapidinho. Tem algumas calculadoras também que faz isso, tá? Algumas calculadoras aí que elas resolvem essa equação aí. Então já temos aqui. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que chutar chutar uma velocidade, chutar velocidade de entrada. Por quê? Porque a velocidade muda no tubo. A velocidade no final do tubo é bem diferente da velocidade do início. Então nós vamos chutar a velocidade de entrada do tubo e chutar temperatura da superfície interna. Assim como nós fizemos lá no projeto do condensador. Lá nós chutamos a velocidade e chutamos a temperatura da superfície externa. Né? Porque estava na condensação. Lá a gente chutou da temperatura externa. Então é o seguinte. Então eu vou chutar aqui. Primeiro passo, né? Eu vou chutar aqui V igual a 5 metros por segundo e T sup I, ela tem que ser menor do que a temperatura da água e maior que a temperatura do refrigerante. Então, só lembrando que T sup I ela tem que estar entre 6 graus, não é isso? Ela tem que estar aqui, ó, no meio. 6 graus e menos, aliás, na verdade eu inverti aqui, né? O 6 fica do lado de lá, não aqui. Não é isso? Ela tem que estar entre 6 graus, que é a temperatura da água, e menos 5,36 alguma coisa aí, que é a temperatura do refrigerante. 36,53. Tem que estar entre esses dois valores aqui, ó. Se você chutar fora disso aí, seu trabalho, seu cálculo não vai convergir. Porque você está fazendo uma coisa impossível, né? Você está desobedecendo as leis da física aí. Então você tem que estar entre esses valores aqui, certo? E essa velocidade aí de 5 metros por segundo, de onde eu tirei isso? Eu tenho as velocidades que são usuais já, né? Velocidade de líquido em torno de 1, 2, 3 metros por segundo, e velocidade de gás variando aí de 10 a 30 metros por segundo. Nós temos ali uma mistura de líquido e gás, ok? Líquido e vapor, na verdade, né? Então essa temperatura de superfície, como está aqui no meio, a gente pode chutar aí, por exemplo, ela está no meio aqui, né? Na verdade o meio estaria aqui, aí vai depender, essa temperatura de superfície, ela vai ficar mais próxima de onde tiver o melhor coeficiente de convecção. Por exemplo, se esse coeficiente de convecção for mais alto do que esse aqui, ela vai estar mais próximo daquele ali, entendeu? Se esse coeficiente de convecção aqui for mais alto, ela vai estar mais próximo daqui. Ok? Por quê? Porque se o coeficiente de convecção aqui for mais alto, então essa resistência é menor, não é isso? Se essa resistência é menor, então essa temperatura vai estar mais próxima daquela. Uma boa é chutar, sei lá, metade, 0 grau, por exemplo, entendeu? 0 graus Celsius estaria no meio aí. Isso aí depois vai dar os passos para convergir mesmo, né? Então tá aí. Bom, aí nós vamos chegar na vazão aqui, mássica. A vazão mássica, ela é ρV área. Área transversal. A área da transversal é a área da seção reta, né? Tem os dois nomes aí. Área transversal. Então com isso a gente já consegue vazão de um tubo, né? Então a vazão
Ah, e esse ρ? Esse ρ você tem que calcular ele, o ρ médio. Para esse cálculo aqui é o ρ médio. Eu estou fazendo um cálculo para achar a vazão, né, por tubo. Então eu tenho que fazer aqui um ρ médio. Como é que eu acho o ρ médio? O ρ médio você vai achar o seguinte, ó. O volume específico médio, ele é o volume de líquido mais o título, o volume de vapor menos o volume de líquido. A conta é essa, né? Como eu estou querendo, como eu peguei lá a massa específica, então eu vou jogar aqui, ó, no lugar de a massa específica é o inverso do volume específico, né? Então vai ficar 1 sobre ρ é igual 1 sobre ρl mais x 1 sobre ρv menos 1 sobre ρl, certo? Então o cálculo é esse aí que se faz. Então, esse a gente pode fazer já, né? A gente tem aí o seguinte, ó. A gente tem aqui 1 sobre ρ, então vai ficar 1 sobre ρ é igual a 1 sobre ρl. O ρl é 1312,3 mais 0, eu chutei na entrada, né, ali? 0,33. Ó, eu botei aqui, ó, velocidade de entrada do tubo. Então eu vou pegar na entrada, 0,33. O título na entrada é 0,33,598. Aí vai ficar o ρv, que é a massa específica do vapor, 11,918 menos 1.312,3 aqui. Esses valores todos eu tinha colocado no quadro anterior, certo? Então você tem aí, fazendo essa conta, 1 sobre ρ vai dar 1 sobre ρ deu 0,029. (29.209 metro cúbico por quilograma). E o ρ é igual a 34,236 kg por metro cúbico. Isso aqui na entrada. Essa é a massa específica na entrada, né? Então qual vai ser a vazão? A vazão aí vai ser o ρ, que é 34,236 vezes a velocidade, que é 5 metros por segundo, que foi chutada, né, velocidade, e a área transversal. A área transversal aí, ela é... A área transversal é... A área transversal, ela é... Estou sem espaço aqui no área transversal. Ela é π di, porque eu estou fazendo o coeficiente de convecção interno, dividido por 4. Essa área transversal, ela é 4, fiquei meio sem espaço aqui agora. 9514 vezes 10 a menos 5 metro quadrado.
Então a área da seção transversal está aqui, né? Então fica 4,9514 vezes 10 a menos 5. Então a vazão mássica aí, ela é 8,47 58 vezes 10 a menos 3 quilograma por segundo. Lembrando que a vazão mássica ela se conserva, né? Existe aí a lei da conservação da massa. Então a vazão mássica que você calculou aqui, ela se conserva aí durante todo o cálculo. Muda a velocidade, né? Muda a massa específica média, que é essa aqui, né? Média na entrada. Muda tudo, mas a vazão mássica não muda. Então nós já temos aí alguns dados aí para a gente começar, né? Dá para começar já. O que está faltando aqui? O número de Froude. Calcular o número de Froude. Ó, a gente calcula. Ó, nós temos a vazão, temos a área. Aqui nem precisava, aqui poderia ter calculado sem a área, né? Poderia calcular M sobre. Mas vamos ver, depois a gente vai precisar calcular aqui, precisa. Ó. Então nós temos aí o número de. Podemos calcular o número de Froude, que vai precisar aqui para calcular a função de Froude. Mas o que? Aí fecha tudo. Aí fechou. Vamos fazer os cálculos agora. Então vamos calcular aqui, a gente precisa do coeficiente monofásico, né? Para o cálculo, coeficiente monofásico, que é o que a gente precisa ali. Monofásico, que é chamado de HMF, que é esse aqui, ó, coeficiente de convecção monofásico. Então, para calcular isso, a gente precisa do Reynolds, que é igual a ρL V. Aliás, veja bem, eu vou usar um outro cálculo aqui, porque senão precisaria de calcular a velocidade. A velocidade Porque o que acontece? Essa velocidade que eu chutei de 5 metros por segundo é a velocidade na entrada do tubo lá do evaporador. Só que como eu tenho o título mudando, então a velocidade muda. Não é isso? Porque se eu tiver... aqui eu tenho título de 0, não tem nenhum vapor aqui. Então a velocidade vai ser mais baixa do que quando eu estou lá entrando quando o fluido está entrando no evaporador, já entra com um determinado título lá de 0,33, 33%. Então, eu vou calcular de outra forma, que é 4m ponto sobre pi d mi l, tá? É o mesmo ρVD, mas aí você faz esse cálculo, é o número de Reynolds, né? É ρV D sobre mi. Só que se você for aplicar o ρ igual a... não, o m, né? Na verdade, se você aplicar aqui a equação m igual a ρv área, ok? Com isso, se você fizer v é igual a m ponto sobre ρa, você chega naquela equação ali, substitui aqui no lugar do V, o MA, você chega nessa equação, ok? Então, aqui dá, que aí eu não preciso ficar calculando a velocidade. A vazão máxima que a gente acabou de calcular ali, então é 4 vezes 8,47, 58 vezes 10 a menos 3, sobre π, o diâmetro interno 7,94
vezes 10 a menos 3. E a viscosidade do líquido, colocada ali, né, é 2,85. Deixa eu só conferir aqui. É 2,8563. 2,8563 vezes 10 a menos 4. Então eu tenho Reynolds aqui, que é igual a 4.758. 4.758,5. Esse Reynolds aqui, ele é turbulento, né? Aqui entra um porém. Um porém não, né? Que ele está do nosso lado. Turbulento. Ele tem que ser turbulento, tá? Se der um Reynolds laminar aí essa equação não se aplica. Essa equação aqui para calcular o coeficiente de convecção interno na mudança de fase, ela só se aplica se esse Reynolds for turbulento, tem essa exigência aí. Mas aqui atendeu, Reynolds maior que 2.300, né? Atendeu. Ok. Então com isso eu posso calcular o fator de atrito. O fator de atrito tem aquela fórmula lá, 1 sobre raiz de F, a fórmula lá do Kobreluk, né, da mecânica dos fluidos, 1 sobre raiz de F igual a menos 2 log de E sobre D. Aqui vou colocar E sobre DI, né? 3,7 mais 2,51 sobre Reynolds raiz de F. Aí esse aí para o cobre, a gente já fez isso para o condensador, né? Para o cobre, a rugosidade do tubo é 1,524. 1,524 vezes 10 a menos 6 metros. Isso aqui para o cobre. Tubo de cobre. Tirado lá do Fox McDonald. A gente já fez isso para o ano passado. O valor de DI aí você tem, né? O DI já está ali, ó. Diâmetro interno é 7,94 vezes 10 a menos 3 metros. Com isso dá para calcular já tem a rugosidade do tubo, o diâmetro interno. E o Reynolds, você calcula o valor de F. O F está aqui, na equação transcendental. Aí, o F aí, ele deu 0,038,140. 0,038,140. Valor de F, ok? Aí a gente joga lá naquela... o Prandtl, que é o Prandtl por líquido, né? Aí ele é... Prandtl por líquido, ele é CPL, μL sobre KL. A gente tem cada valor em 1.327. Não, peraí. 1.327 vezes o μL, que é a viscosidade. Está aqui, ó, já usamos aqui, 2,8563 vezes 10 a menos 4. E o KL, que é a condutividade térmica do tubo, também está aqui, é 0,094. Quer dizer, a quantidade térmica do líquido, na verdade, né? 0,094, 405. Então, o número de Prandtl para o líquido é igual a 4,0149. Ok? Com isso, dá para calcular o coeficiente de convecção monofásico, né? Aí você tem lá, Nusselt. Então, Nusselt é igual a F sobre 8, aquela equação. Reynolds
menos 1000, Trândit, 12,7 mais, não, aqui é 1, né? Na verdade aqui, mais 12,7, raiz de f sobre 8, Trândit elevado a 2/3 menos 1. Então, com isso, ó, já tem o valor de Reynolds, que está aqui. Tem o valor de Prandtl, que está aqui. Tem o valor do fator de atrito, que está aqui. Substitui aí, você tem o Nusselt. O Nusselt aqui é 30,767. O Nusselt. E o coeficiente monofásico, ele é quem? Ele é Nusselt vezes KL sobre DI. Não é isso? Vocês estão cansados de ver da transferência de calor. Vezes. O KL está aqui, eu já usamos aqui, 0,094,405 dividido pelo DI. 10 a menos 3. Então, o coeficiente monofásico, ele é 36582. O watt por metro quadrado Kelvin. Então, para que isso vai servir? Eu vou entrar com ele aqui no denominador do coeficiente de convecção que eu realmente quero. Ok? Então, aí eu tenho a função, o Freud está aqui, né? O Freud está aqui, ó. O Freud, eu nem sei se a pronúncia é essa mesmo, escreve Freud, tá? Escreve assim, ó, F-R-O-U-D, eu nem sei se a pronúncia é assim. Ele é pouco usado, é só usado aqui na mudança de fase mesmo. Então dá 8, aqui então vai dar a vazão, não é isso? 8, peraí, deixa eu consertar aqui. 8,47, 58 vezes 10 a menos 3, dividido pela área da seção reta, que é 4,95, 14 vezes 10 a menos 5. E aqui, o ρL, né? É 1312,3. 1312,3. Isso aqui tudo ao quadrado. Aqui é o G, que é gravidade. E o DI é 7,94 vezes 10 a menos 3. Então, o número de Freud dá 0,21. Não, peraí. Deixa eu conferir esse número de Freud aqui. O Freud, então, dá 0,21,845. Então, tinha uma condição lá que o Freud, se Freud menor que... Se Freud menor que 0,04, aí tinha que fazer uma conta. Se Freud maior que 0,04, então F de Freud é igual a 1. Eu tinha passado aí já anterior, né? Então F de Freud igual a 1, que é o que nós precisamos para jogar aqui, o F de Freud. F de Freud igual a 1, ok? Ele é maior que 0,04, né? Deu 0,2, 0,21 aliás. Então ele foi. Então o que falta agora? Esse valor que eu já tinha colocado, peguei na tabela 10.3 lá, falei para vocês. Agora tem o Freud. Agora ok, agora dá para poder fazer esse cálculo aí
resolver essa equação, então. Vamos ver, então, como é que a gente resolve ela. Agora tem um porém aí, olha só. Esse coeficiente de convecção, ele varia muito ao longo do tubo, entendeu? Ele varia ele depende aqui do título. Como o título está variando, desde 0,33 aqui na entrada do evaporador até 1 na saída do evaporador, ele tem uma variação muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou separar isso aí em seções, entendeu? A gente calcula para várias seções, depois a gente calcula o coeficiente de convecção médio. Da seguinte forma, olha só, como é que eu vou fazer isso? Você tem um tubo aqui. Ué, tem um tubo, né? Esse pincel aqui, acho que já era. Deixa eu trocar a carga dele. Como o coeficiente de convecção, então, varia com o título, ele varia muito, né? Ele tem uma variação muito grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar por seções, olha só. Vou separar em 10 seções aqui. Da seguinte maneira, separar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sessões aqui, né? Então, tem aqui, ó, seção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elas não são do mesmo comprimento, tá? Mas eu vou separar por valor de título. Então, por exemplo, olha só, eu tenho título, o título aqui, ó, é 0,33 598. E o título aqui, no final, é igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa diferença e vou dividir por 10, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Um delta x é igual a 1 menos 0,33598 dividido por 10. Eu dividi em 10, não é isso? Em 10 partes. Aí o meu delta x, então, vai dar... As minhas notas, rapaz, eu faço as coisas dentro. 0,066402. Delta x igual a 0,066402. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar no ponto médio de cada um trecho desse aqui, ó. Eu dividi o tubo assim, não é isso? Dividi em 10 partes, não sendo iguais por comprimento. Eu nem sei o comprimento do tubo ainda, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. O meu x1, ele vai ser o meu x0, que é esse valor aqui, mais delta x sobre 2. Por quê? Porque se eu fizer, olha só, se eu fizer, aqui ele tem esse valor, se eu adicionar delta x aqui, ele vem para esse ponto, não é isso? Ele vem para cada um desses pontos até chegar lá. Eu quero ele na metade aqui da seção, porque eu quero pegar o ponto médio dessa seção aqui. Então, como é que vai ser isso? 0,33598 mais 0,066402 dividido por 2. Então, o meu x1, ele vai ser... O meu x1 aí vai ser quanto? Vai ser 0,36918. 0,36918. Ok? É o valor que eu vou jogar aqui. Com isso eu tenho como calcular já. Então, quem vai ser o meu x2? Ó,
o meu x2 vai ser o meu x1 mais ΔX. Agora é ΔX, não é ΔX sobre 2, tá? Por quê? Porque eu estou desse ponto aqui, eu estou passando por aqui, ó. Eu estou passando para metade da segunda seção. Então, eu vou acrescentar ΔX, ok? Então, vai ser 0,36918 mais 0,066402. Então, o meu x2 vai ser igual a 0,43,558. 558, né? E aí, eu vou fazendo, ok? Então, vamos pular aqui. E aí você faz, né, o x3, o título na seção 3, né, vai ser igual ao x2 mais o ΔX. Aí o x3 vai ser igual a 0,50,198. O x10 você vai estar, o x10, que é na 10ª seção ali, ele é x10, ele é 0,96,680. Ou seja, o x10 ele não é 1, não é isso? Por quê? Porque o x10 eu estou pegando a metade aqui, ó. Então ele tem que pegar um valor de título aqui, o valor de título aqui é 1, mas que é menor que 1. Então ele vai ficar intermediário, entendeu? Então o x10 deu isso aí, é para a 10ª seção. Com isso, eu posso fazer o cálculo, então, Então, o que eu faço? Eu faço o cálculo para cada coeficiente de convecção em cada seção, depois eu tiro a média deles, entendeu? Então, vai ficar o seguinte, o H vai ser igual H na seção 1, mais H na seção 2, mais H na seção 10, dividido por 10, entendeu? Esse vai ser o meu coeficiente de convecção interno, né? Aqui, ó, o coeficiente de convecção interno. Então, como é que eu calculo aí? É só substituir os valores agora. Então, vai ficar o H1 sobre esse valor aí do coeficiente de convecção monofásico, ele foi 365,82. É igual 1,136, né? Aí vai ficar o ρL 1312,3 sobre o coeficiente de convecção, o ρV, né? 918 elevado a 0,45 vezes o x, que é o x1. Quem é o x1? Ó, x1, x2, por aí vai, né? x3 até o x10. Então, quem é o x1? O x1 está aqui, ó, 0,36,918. 0,36,918 elevado a 0,72. Agora, 1 menos x é o complemento do x, não é isso? Eu já tenho o valor de x. Então, o 1 menos x é o complemento disso aqui para dar 1, né? Então, é 0,63082 elevado a quem? 008. 008. A função de float dá 1. Ela dava diferente de 1 se fosse o float fosse menor que 004. Mas
667,2 vezes. Aqui vai entrar o seguinte, vai entrar o H, esse Q sup ali, é o coeficiente de convecção 1, vezes o ΔT. O ΔT ali, ele é a temperatura do refrigerante, não, a temperatura da superfície, que eu chutei 0 grau, não é isso? 0 menos 5,36, 53. Dividido por... Esse aqui é a vazão máxima dividido pela área, tá? Esse M aqui, deixa eu fazer aqui, ó. O M, duas linhas, é M ponto dividido. Deixa eu fazer mais embaixo, que talvez eu possa precisar disso aqui, desse espaço aqui, né? Vou fazer lá embaixo, então. Então tem o seguinte, ó. M duas linhas é M ponto dividido por área transversal. Aí o que é esse cada um desse aí? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Esse aí um minutinho. A vazão é 8,47,58. 8,47,58 vezes 10 a menos 3. Aqui, a área é 4,95,14. 4,95,14 vezes 10 a menos 5. Esse resultado aí dá 171,18. 171,18. Aí aqui a unidade vai ser quilograma por segundo, né? Isso é o seguinte, quilograma por segundo por metro quadrado. Então vou jogar aqui 171,18 vezes o HLV, que é a entalpia de mudança de fase. A gente calculou lá, HV menos HL é 202,610. 202,610. Ok? O que falta então? Isso aqui é elevado a 0,7. Ixi, ficou sem espaço ali, né? Para colocar o expoente. E agora? Aqui, ó. Elevado a 0,7. Ok? Então, expoente ali. Vezes quem? Vezes o 1 menos x. 1 menos x já está aqui, né? 0. Repete, 0,63. 0,82. Elevado a qual expoente? Elevado a 0,8 agora. 0,8. Vezes esse GFS, eu já mostrei para vocês anteriormente aí. A gente pega lá na tabela, lá no capítulo 10 do Encropeira. O valor dele é 1,63. 1,63, ok? Então, com isso tudo, o H1, ele dá, as contas aqui.
Então deu aqui, ó, 2.854, 2.855 na verdade, porque deu 99 ali no final. Então deu aqui 55,0. O watt por metro quadrado Kelvin. Bom, o que tem que fazer então? Agora é só seguir o passo a passo. Você calcula o H2, não é isso? Você muda aqui o X2 aqui nessa equação. As outras coisas não mudam. Aí você vai chegar no outro coeficiente de convecção. Depois faz a média, entendeu? Então assim que você calcula o coeficiente interno. O coeficiente interno é assim. Então a aula aqui, o vídeo ficou grande, ficou com 1 minuto e 26, 1 hora e 26 minutos. Então eu vou parar por aqui e aí eu faço outro vídeo, eu vou fazer agora, né, outro vídeo, só para não ficar um vídeo tão longo, mostrando o coeficiente de convecção externo. Só que o outro é mais rápido, tá? O outro coeficiente de convecção externo é rapidinho. Eu só não vou fazer agora por causa do tamanho do vídeo ali, mas o outro é rapidinho. Ok? Então esse vídeo encerra aqui.